Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos novamente pela live do Instituto Santo Atanásio aqui para trazer nessa semana um assunto, aliás, bastante importante, que é a questão do ativismo judicial do STF e mais uma manobra aí para tentar aprovar a matança de bebês em nossa nação. Essa semana a gente vai intensificar bastante nesse assunto, vamos começar a partir de hoje, vamos estar fazendo bate-papo aqui com o nosso amigo Rodrigo sobre o ativismo judicial, o grande inimigo do Brasil que se tornou hoje o Supremo Tribunal Federal. E durante a semana a gente vai tratar de vários assuntos aí. Amanhã a gente vai ter mais uma pessoa conosco. Na quarta-feira a gente vai ter o Padre Silvio da Casa Pro Vida Mãe Imaculada de Curitiba, que vai estar conversando conosco também sobre isso. Na quinta-feira, a gente vai receber aqui a nossa queridíssima deputada federal Cristonieto, que também vai falar justamente da ADI 5581 e o ativismo judicial e toda a cultura da morte que tem envolvido tanto o Supremo Tribunal Federal como algumas ONGs aí que têm patrocinado esse tipo de ação no Brasil. Daí, meu caro amigo Rodrigo, tudo bem? Boa noite, meu caro. Salve Maria Imaculada, tudo bom por aí? Tudo bom, graças a Deus. Grande prazer tê-lo de novo aqui, né? Depois de uma semana, né? Estamos realizando mais uma live aí. Prazer é todo meu e dessa vez a gente vai falar sobre um tema que realmente está passando desapercebido no nosso país. Eles estão de forma sorrateiras ali na surdina, tentando aprovar o assassinato de bebês nos ventres de suas mães, né? Mais uma vez. E a gente precisa conversar um pouco dessa realidade, né? Não, e é verdade, é essencial, né? A gente começar a trazer esse debate de novo, né? É um debate que, de certa forma, damos, né, por vencido, mas os inimigos, né, da vida não param, né? Então, num momento bastante complicado no Brasil, né? Toda essa pandemia e por trás da pandemia também uma questão de briga política e que Uhum. toda o Brasil, né, numa situação de crise. Aí vem o STF ali na surdina e tenta aprovar mais uma vez a morte de bebês da nossa nação, né? A gente entrou num tema bastante interessante, né? Porque o ativismo judicial é algo que tem acontecido bastante, né? Não só no Brasil, mas a gente vê em torno da América Latina acontecendo isso, né? Nos Estados Unidos houve bastante, né? Aliás, muitos dizem, né, que o ativismo judicial nasceu nos Estados Unidos, né? E aí, o grande exemplo do mal que o ativismo judicial traz e como ferramenta ideológica também, né, nosso país vizinho aí, a Venezuela, né, que a gente viu aí que graças ao ativismo judicial, o poder absolutista comunista conseguiu tomar o poder lá e oprimiu toda a população, né? Então a gente vê que o ativismo judicial é uma ferramenta totalmente antidemocrática, né? E a gente tem visto isso crescer muito hoje no Brasil, né? De uma forma que nós podemos dizer que hoje a gente já está vivendo uma espécie de ditadura judiciária, né? Até É, porque muitas eu, coisas. Eu acho mesmo, Ademir. Eu acho que a gente está realmente num dos momentos mais intensos e o ativismo judicial se tornou uma ferramenta política muito importante para dentro das democracias. E acontece à torta e à direito esse tipo de movimentação. E a gente precisa tratar isso com bastante cuidado. E se a gente fosse pegar a nível de Brasil mesmo, né? A nossa Constituição, que de fato já rasgou, né? O ponto integral nosso, que seria, né? Todo o poder emana de Deus, hoje está todo o poder emana do povo. Mas agora, praticamente na prática, não é o poder mais que emana no povo, né? Emana no judiciário, né? Porque a gente vê as situações que ocorrem, né? É, 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 muitas vezes algumas coisas passam pelo parlamento, o governo tenta executar, vai lá o judiciário e proíbe, né, com suas decisões totalmente absolutistas, né, passando sobre a sua alçada, né, e não há nenhuma reação nem por parte dos políticos que muitas vezes hoje
devido a serem corruptos, não querem ser perseguidos pelo judiciário, né? E o povo que aparentemente está imanentista à causa, né? Ninguém se movimenta em nenhum sentido, né? E é nesse sentido que eu quero entrar um pouquinho, Rodrigo, e daí tu vai explicar um pouco da maneira geral como que se dá Claro. o judicial, né? Toda a sua estrutura. Mas hoje a gente vê, né? No Brasil, o ativismo judicial tomando uma força que a gente, de certa forma, nunca viu, acho que em nível de Brasil, nem mesmo nas questões de que nós tivemos um regime militar, mais imposto e tudo, nunca houve algo nesse sentido. Porque hoje o STF ele tem intervindo em situações que é de cunho totalmente político, né? Como, por exemplo, vamos pegar um exemplo básico, foi a questão da liberação à matança de crianças de mães estupradas, né? Quer dizer, Uhum. traduzindo para uma língua, um linguajar totalmente da dignidade, usando o termo da dignidade humana, né? A gente vai pegar simplesmente assim, ó, vai lá o criminoso, pega a mãe como vítima, já não levando em consideração o mal feito à mãe, ainda a maior vítima de tudo isso é uma criança indefesa que está lá no corpo da mãe, ela que recebe todo o castigo, né? A morte em si, quem leva é a criança. Quer dizer, se a gente fosse pegar na questão clara, nós teríamos duas gravidades aí, né? A primeira é que a matança, né? E a outra que agravaria muito mais a situação, a matança de uma pessoa que não tem condições de se defender, né? Um agravante muito sério, né? E Eu acho mesmo. E se você perceber que dentro da nossa sociedade contratualista, o contrato das consequências não está pressuposto, né? Então, quem acaba levando o ônus completo é aquela parte que não assinou o contrato, que perdeu, que, portanto, não tem como se defender, uma vez que ela não assinou e ela não tem dignidade dentro dessa sociedade. É algo completamente nefasto esse contratualismo. não, se a gente ainda levar a questão do ativismo judiciário, o que está acontecendo no Brasil o ativismo realmente está criando uma espécie de censura no país, né? Porque a democracia em si hoje se diz que nós temos a liberdade de livre opinião. Mas se a gente for olhar na prática, não acontece mais isso devido a essa ditadura judicial. Vamos pegar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo. Religiosamente, vamos pegar nós como os católicos, né? A fé católica nos dá o direito a defender a fé veemente. Uma dessas causas está lá a questão do homossexualismo, que é condenável dentro da doutrina católica e tal. Hoje, por exemplo, o próprio ativismo judicial está considerando isso como um crime de racismo e, de certa forma, já está coibindo a própria liberdade de expressão de fé sobre fato a pessoa ser presa por isso, né? E condenada, né? Porque de fato é isso que acontece. Enquanto se os criminosos aí fazem a torto e direito os seus crimes aí, e não é feito nada, né? Então, quer dizer, o bem em si já está se deixou de executar e o bem natural, a lei natural em si já ficou em segundo plano, se aplica uma lei positivista, uma lei totalmente desvirtuada da natureza natural e propriamente da natureza humana em si, né? Então, a gravidade das coisas estão se caminhando para um sentido que vai precisar os católicos começar a reagir, né? E por isso a necessidade hoje de, por exemplo, se procurar bons católicos que tenham intenção de, por exemplo, buscar ganhar cargos políticos, até mesmo cargos executivos na área judiciária. Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouquinho aí, meu caro Rodrigo, sobre como que se formou essa estrutura jurídica do Brasil,
como que ela se dá em relação à estrutura jurídica internacional e como que nós podemos, de alguma forma, lutar contra esse sistema que está trazendo uma espécie de hegemonia absolutista judiciária na nossa nação. Claro, primeiramente eu quero agradecer a você, Ademir, por ter me chamado de novo, é um prazer. A gente que é guerreiro de batalha todos os dias no Instituto Santo Atanásio, né? Fazendo essa guerra cultural, esse combate que é tão importante. Então é sempre um prazer estar aqui no Instituto Santo Atanásio, você sabe disso. E, bom, vamos lá. Para começar a entender o que está acontecendo com essa usurpação de competência, a gente precisa entender, fazer um retrospecto da formação do direito em todas as suas partes, em dois pontos específicos. O primeiro é o ponto da filosofia do direito, e o segundo ponto é como esta filosofia se materializou nas correntes de pensamento jurídico. Então, a gente tem que começar primeiro com uma divisão muito clara entre objetivismo e voluntarismo, certo? O que acontece? O objetivismo, ele pressupõe que nós tenhamos leis morais objetivas que independem da vontade das pessoas, mas ela deve ser cumprida. Por quê? Porque ela está obedecendo à razão e à lei natural. E o que é essa lei natural? É uma lei impressa no coração do homem, por Deus, que ela tem como objetivo dar, mais ou menos, o início da conduta, para onde que nós estamos indo, para onde nós vamos caminhar e como que a gente vai caminhar até chegar no nosso objetivo final, que é a visão beatífica, ou seja, ver nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer a Deus por essência. Do outro lado, a gente tem uma corrente do direito chamado voluntarismo. E o que pressupõe e quais são os aspectos fundamentais desse voluntarismo? É você separar a razão objetiva, ou seja, a inteligência das coisas, ver a realidade como ela é, e basicamente entender que o que motiva as pessoas é simplesmente a vontade. Bom, então se eu tenho a vontade de fazer algo, eu vou fazer, independentemente do que aconteça, porque eu sou a medida de todas as coisas. E sendo a medida de todas as coisas, a minha vontade vai imperar, independentemente se aquele ato é bom ou não. Isso daí está bastante impregnado da filosofia nominalista, que realmente impediu que que toda a realidade fosse vista da maneira certa, uma vez que deturpou os transcendentais, inclusive o valor principal que nós estamos dando aqui, que é o valor da justiça, já que estamos no âmbito jurídico, né? E a partir deste momento, lá no século XVI, XVII, começou a ter o desenvolvimento dessa corrente voluntarista do direito. Essa corrente voluntarista, ela ganha corpo e ela passa a ter autores como o Trippel e como o Hans Kelsen, por exemplo, que são bastante voluntaristas e que afirmam que deve ter uma lei positivada. Então, a gente pega e afirma que se a vontade ela pressupõe as decisões, a gente traz isso daqui para um contrato, para uma lei que foi regida exatamente por nossa própria vontade, as constituições, e a partir deste momento que a Constituição está exposta, positivada, ali que está tudo o que é moral e tudo o que é imoral naquele determinado país. Então não se pressupõe mais, não se busca mais a moralidade do ato na realidade. Só fica observando a letra fria da lei. E a letra fria da lei, ela, com aquele pressuposto de não ter nenhuma ideologia e não ter nenhum lado, ela acaba sendo muito nefasta porque, entre outros aspectos, você tem o relativismo da verdade, uma guerra semântica, uma guerra de narrativas que utilizam de todos os artifícios possíveis para poder manipular as constituições. E o que agrava isso tudo? Agrava que, a partir da Segunda Guerra Mundial, dentro do movimento do direito, a gente tem a consolidação do neoconstitucionalismo. Ou seja,
todas as questões da sociedade, todos os problemas da sociedade seriam resolvidos somente por meio da Constituição. Então, ela é o grande parâmetro de resolução de conflitos, ela é o grande parâmetro da organização de sociedades, esquecendo basicamente a lei natural, esquecendo basicamente a busca das virtudes para resolver de forma virtuosa os litígios. Então, colocou-se a Constituição como se fosse um Deus, certo? Este Deus, esse Leviatã, ele teria magos quase que gnósticos para saber como bem interpretá-la. E na nossa Constituição Federal, a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é conhecido por muitos como o guardião da Constituição. E sendo este guardião da Constituição, cabe a ele o último recurso fundamental para saber se aquela interpretação que os tribunais de instâncias inferiores estão dando será validada ou se não será validada. E é isso que pressupõe todo o arcabouço jurídico normativo do Brasil. Então, a gente tem príncipes togados que se encastelam em Brasília, que não têm nenhum compromisso com a sociedade e fazem muito bem o que quer, e como não tem nenhuma instituição que vai controlá-lo, acaba-se por ser a instância superior de toda a democracia. Então, olha que interessante, a gente tem um país que se diz democrático, mas que as decisões democráticas que deveriam seguir pelo parlamento, que é a caixa de ressonância da população, muitas vezes não acaba nem tendo validade. Então, a gente tem este problema, e começa aí o problema. E existem diversas estratégias que a gente pode tratar depois sobre como que se faz esse ativismo judicial, o que está envolvido, qual é a agenda que eles pressupõem e como que eles desejam implementar os seus objetivos. Então, a gente está nesse sistema jurídico que é positivista de um lado e que, ao mesmo tempo, não tem nenhum compromisso com a lei natural, que é o fundamento básico de toda a vida. É muito interessante, né, que no Brasil, né, meu caro professor Rodrigo, se discursa muito em democracia, né? E quando a gente fala em democracia, você tem que ter a liberdade que é dividida em três poderes, três pilares, e cada um atua independente, né? Pela regra do Exato. jogo, é mais ou menos isso, né? Então, o governo, o executivo, no caso, governa, né? O parlamento legisla e a Constituição e o judiciário julga, né, os casos que nem tu mesmo comentou, de maneira negativa, né? Mas a gente vê que no Brasil, por exemplo, a situação está degringolando de uma forma que a gente vê a todo momento o judiciário colocando as suas asas sobre o parlamento, criando restrições sobre a governança do país. E uma coisa interessante que a gente vê, que a nossa Constituição, embora sendo liberal, e eu vou usar o termo aqui, maçônica mesmo, né, porque justamente ela tem esse viés, Sim. infelizmente, né? Tomara que um dia nós católicos consigamos mudar isso, mas ela diz que todo o poder emana do povo, e se ela emana do povo, são os nossos representantes que deveriam decidir por nós lá, né? Exato. E, de fato, é isso que normalmente deveria acontecer. E por isso que há pressão popular sobre os políticos quando uma decisão está em desacordo com a vontade do povo. E a questão do aborto é uma questão que a população brasileira várias vezes já foi consultada de vários tipos de pesquisa e sempre se posicionou contra, inclusive a maioria dos parlamentares, tanto é que esses tipos de assuntos nem chega a entrar em pauta no parlamento, justamente porque não vai passar, né? E aí, de forma totalmente absolutista, vem como é que é chamada? MP, né? É MP, Isso. né? Uma MP via judiciário para que se
trate de assuntos desses, sejam analisados e transformados em leis por meio do judiciário, né? Se utilizando daquela via de regra, né? Já que nós temos um direito um pouco confuso no Brasil, da interpretação, né? E aí nós caímos nisso que hoje nós estamos vendo, né? Um jogo de ideologias, né? Que faz com que o judiciário comece a tomar ações que vão contra a vontade da população. E isso tem trazido hoje uns sérios problemas, sérios agravantes para o Brasil. Aliás, eu ainda estou falando aqui de forma política, tu vai falar um pouco mais de questão técnica, né? Mas isso está trazendo, de certa forma, um perigo eminente para o Brasil, um risco de nós cairmos em um conflito de poderes e mais tarde isso se transformasse em um governo totalitário, né? Como aconteceu na Venezuela, né? Sem Então, dúvida. é uma preocupação assim que é preciso tomar, né? E eu acho que você pode explicar um pouquinho mais enquanto essa estrutura aí dentro do Brasil, jurídica e até mesmo a democrática, né? Para a gente entender e analisar e o que pode ser feito no meio disso, né? Claro, então vamos lá. Você falou muito bem da repartição dos três poderes. Então, o que acontece? Como que se dá o fundamento da organização do Estado brasileiro? Se antes a gente tinha um governo que não tinha essa divisão da maneira como qual foi dividido, o poder foi dividido nessas três formas, executivo, legislativo e judiciário, e cada um deles tem a sua competência típica e sua competência atípica, sua função atípica e sua função típica, o que a gente tinha anteriormente era um monarca, e o monarca, por ser virtuoso, ele buscava dirimir as controvérsias daquela região, utilizando-se muitas vezes da lei da Santa Madre Igreja, fazendo com que o catolicismo desse a palavra sobre as questões de moral, e além disso, dentro da corte você tinha juizados especiais e juizados que não eram permanentes, que lidavam com essa questão. Bom, se a gente tem agora no iluminismo, por conta de todas as ideias liberais e maçônicas, o Barão de Montesquieu, um pouco antes da Revolução Francesa, dividiu os poderes em executivo, legislativo e judiciário, certo? Para tentar quebrar com essa estrutura monárquica e para tentar implementar uma democracia, ok? Dentro desse contexto, a gente percebe que o judiciário ele teria como pressuposto fundamental julgar as leis de acordo com aquela carta magna que era a Constituição, perfeito? E o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, ele era o responsável por formular as leis, e se estamos numa democracia, essas leis deveriam ser baseadas segundo os pressupostos e valores daquela sociedade. Entende? Então, nós temos essa divisão. O problema todo é que no Brasil, a gente montou uma Constituição que afirma ser para o povo, e dentro do artigo 5º, logo no caput, fala que nós temos direito à vida, perfeito? E o direito à vida é uma conquista inalienável. Dentro desse contexto ainda, o Brasil assinou diversos documentos internacionais que afirmam que a vida começa desde sua concepção. Isso pode ser comprovado se você ler muito bem o artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, no qual o Brasil aderiu em 1992. Então, o poder legislativo ele estava colocando essas leis dentro do ordenamento jurídico brasileiro, certo? Fazendo-se com que esses princípios fossem bem defendidos, porque a população brasileira, sim, ela é majoritariamente conservadora, ela, em sua grande maioria, ela não apoia o crime de assassinato de bebês nos ventres de suas mães, perfeito? E aí vem uma ideia, bom, se a agenda internacional pautada pelo globalismo, pautada pela esquerda internacional, não está conseguindo ser implementada no Brasil,
O que a gente faz? A gente vai tentar arranjar alguns meios para tentar perverter essa vontade popular, para tentar fazer com que este sistema inteiro de leis não seja válido no Brasil, por meio do Supremo Tribunal Federal, que pode declarar que o direito é o aborto, porque a mãe tem o direito sobre o próprio corpo dela, e aí a gente vê que já tem uma completa desvalorização da lei natural e dos princípios que regem a reta intenção, e do outro lado você tem uma possibilidade de fazer com que todo o ordenamento jurídico seja refém das decisões dos juízes do Supremo. Então, o que a gente tem? Na verdade, uma concentração total de poder. E aí vem os meios e os métodos que a gente pode falar depois de como que o ativismo judicial, que é basicamente o poder judiciário usurpar as competências dos outros poderes, como que a gente pode entender todas as estruturas e quais são todas as estratégias dentro dos movimentos revolucionários que eles já vêm pensando há muito tempo de como fazer. Isso daí é muito importante que a gente entenda. Isso é muito importante. E é assim que está definido a estrutura de poder no Brasil. Meu caro, entrando nessa questão, a gente está falando de três poderes aqui, e a gente vê muito claro aqui o exemplo da Venezuela, onde houve toda essa usurpação de poder pelo judiciário, né, que estava na época mancomunado com um ditador, né? Então, nós vemos bem claro que todas as leis foram criadas pelo judiciário a ponto de preparar a nação lá para um golpe absolutista. A nossa Constituição ela não garante a segurança disso? A gente não precisaria acionar meios para que tomasse cuidado nesse sentido? Como que a nossa legislação ela está preparada para isso? E de que forma que poderia se agir para manter a democracia em pé? Bom, aí nós temos que entender o seguinte: a nossa Constituição ela foi feita em 1988. E dentro daquele período histórico, o Brasil estava passando o seu momento de redemocratização, saindo de um regime militar, certo? Que para a esquerda inteira foi absolutamente nefasto, certo? Não é que o regime militar tenha sido perfeito, pelo contrário, ele teve muitos erros, mas qual que era o objetivo? Era evitar a concentração de poder, já que nós tínhamos passado por um grande momento autoritário, que de fato foi, e ao mesmo tempo fazer com que o poder legislativo tivesse os seus controles dentro do executivo e dentro do judiciário, certo? Dentro de todo este aspecto sociológico e histórico, a gente consolidou basicamente uma Constituição que ela é social-democrata. Então, nós temos uma Constituição que dá os passos iniciais para a consolidação de todo o movimento comunista, de todo o movimento revolucionário que tem passado que passou pelo Brasil, que tem atuado no Brasil, e o objetivo era, por meio de legislações que não somente iam ser passadas dentro do parlamento por uma mudança cultural interna, mas também ia obedecer aos desígnios da agenda internacional propagada pela ONU, pela OMC, pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, por todos os demais organismos internacionais que basicamente têm uma agenda liberal desde 1945, quando esta agenda começou a ser trabalhada lá para tentar resolver as questões do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nossa legislação está completamente pronta, ela já tem todos os seus instrumentos necessários para quê? Para estabelecer uma ditadura que certamente virá inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal e depois ela vai se espalhar para todos os demais poderes, consolidando um governo comunista ou um governo totalitário de esquerda, e nós católicos a gente deve ter muito cuidado em tratar de todas essas questões. Por quê? Porque urge a nós, não temos nenhuma papa na língua
para falar que é necessário que haja uma completa revisão do texto constitucional, para que a gente tenha uma Constituição cujo princípio seja o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e que realmente consiga fazer com que todas as etapas do processo revolucionário, tanto liberal quanto comunista, parem. O nosso Brasil é a terra de Santa Cruz. Então aqui a gente teve um processo histórico definido pela Santa Madre Igreja, e não por ideologias liberais, maçônicas, comunistas. Então toda a nossa estrutura de direito está realmente postulada nessa fase transitória de uma revolução. E aí, como que eles utilizam tudo isso? Bom, tem algumas formas de você acabar fortalecendo o judiciário para os seus próprios desígnios, né? A primeira delas é você investir em pessoas que vão estudar nas escolas de direito, com a ideologia que você quer, e eles vão tornar seus professores dessas faculdades, e eles vão passar a doutrina que eles querem que seja aprendida. Em segundo lugar, eu acho que é muito importante entender que as organizações importantes do nosso país que trabalham com direito também são locais de grande batalha cultural, principalmente dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Se a OAB é um dos grandes think tanks do direito, quem tomar conta dessa instituição certamente tomará conta de como que será o debate jurídico e para onde vai caminhar as questões do direito. Um outro aspecto que eu vejo fundamental é que essas grandes instituições, esses bancos, bancos como o Itaú, que tem a instituição, o Instituto Alana, que vincula o Catraquinha, por exemplo, eles financiam pessoas para estudarem o direito, para fazerem concursos para o magistério, para que eles se tornem os juízes e assim eles consigam dar as decisões autocráticas de firmeza contra a vontade popular. E um quarto aspecto importante também é você trava o sistema jurídico mandando um monte de sentença, mandando um monte de petições para um monte de lugares. Então você tem todos esses aspectos que foram permitidos pela nossa Constituição de 1988, que já preparava o caminho para uma ditadura do STF. Isso daí fica bastante evidente quando você olha todos esses últimos 30 anos de nova república no Brasil. E um outro ponto importante que a gente tem que frisar aqui, né, que a nossa querida STF ali eles não tem um tempo de duração o seu mandato, né? Só vai terminar lá, se eu não me engano, quando a pessoa completar 75 anos, né? Isso mesmo, né? Ou É isso 70 anos. mesmo. É isso mesmo. E aí a gente vê claramente que quando você tem o governo progressista, já que o Supremo Tribunal indicação política, né? A questão se torna muito mais fácil, né, para que suas agendas se concretizem. Mas uma coisa que eu queria entrar no mérito agora, para a gente discutir um pouco, no caso do Igor, como que se dá esse processo da cultura da morte, aonde parece que existe toda uma engenharia social, não só na questão da formação dos juízes, como você bem tratou aqui, mas na questão das iniciativas para enviar todo esse material para o próprio STF para aprovação, por exemplo, o caso do aborto, vamos pegar hoje aqui, e eu vou mais longe, eu acho que existe ainda um certo lobby antes dessas tratativas entrarem em votação no STF. Isso não seria crime, por exemplo? Seria, inclusive é crime partidos como por exemplo o PSOL e o PT, que foram aqueles que impetraram essas alegações diretas de inconstitucionalidade, certo? De estarem atuando no Brasil, porque eles recebem financiamentos de organizações internacionais e isso se coaduna como um crime político. Isso se coaduna como um crime que lesa a soberania nacional.
Mas já que você tratou de questão da cultura da morte, né, que não envolve apenas o aborto, mas envolve a destruição da família, envolve a perda da dignidade humana, que é um elemento fundamental de todos nós católicos para a defesa, né? Ela tem uma agenda muito clara, basicamente desde o liberalismo do século XVIII, XIX. Então, essa questão de aborto, ela está fundamentalmente ligada ao controle populacional. Então, você vê um autor como Thomas Malthus, que escreve sobre demografia lá na Inglaterra, ele já estava preocupado, dizendo que é necessário conter filhos, porque a gente teria uma condição material mais difícil de ser implementada, as pessoas teriam mais dificuldade de sobreviver, e a partir disso era necessário diminuir a quantidade de filhos para aliviar o bem-estar. Já se pressupõe aqui no século XIX um materialismo completamente avançado. Só está se pensando na matéria, não pensa mais no transcendente, não pensa mais na alma humana e na dignidade. Mas isso ainda se aprofundou de tal forma que depois da década de 40, quando se constituiu a Organização das Nações Unidas, ali em 1945, em setembro daquele ano, você já via que os dois primeiros artigos da Carta de São Francisco, que é a carta que dá origem à ONU, ela já traz princípios ambíguos, ela já traz princípios que vão dar livre interpretação daquilo que deve ser ou não deve ser feito, certo? E a partir daquele momento, toda a ONU, criada nessa ordem liberal, ela vai servir como um grande carro para a agenda progressista. E como isso acontece? Bom, acontece principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa, que aos poucos vão penetrando de ideias de como fazer com que a família, que é o grande objetivo de destruição do aborto, certo? Porque está destruindo uma família, aconteça. Então, você tem estudos desde demografia até de filosofia e de dados estatísticos, tentando comprovar ou tentando dar argumentos para fomentar o feminismo, para tentar fomentar o divórcio, para tentar fomentar a pessoa, a mulher principalmente, a trabalhar, a sair de casa, a buscar a sua independência, a querer ser completamente livre, que é a tragédia do feminismo, né? Então, isso vem gestando de uma forma que, na década de 50 e na década de 60, principalmente nos Estados Unidos, diversas organizações não governamentais, seja pela família Rockefeller, seja também por grandes corporações como a General Motors, ou também pelo próprio Senado norte-americano, que naquela época também tinha uma visão mais liberal e mais pragmática, começaram a desenvolver esses relatórios. Na década de 70 também, junta-se a essa preocupação demográfica, a preocupação do desenvolvimento das nações. E aí, em 1972, lá na Conferência de Estocolmo, os países desenvolvidos falam que os países de desenvolvimento, dentre eles o Brasil, não podiam mais ter uma população. Era necessário ter um controle de população, já que o meio ambiente deveria ser preservado. Então, não podia ter industrialização, não podia ter desenvolvimento econômico, não podia ter famílias, nem famílias numerosas, porque o objetivo era ajudar o meio ambiente. Na década de 90, isso se mostra ainda mais nefasto, porque a ONU ela ganha uma grande importância na década de 90, porque acaba o mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética basicamente congelavam as relações da ONU ali, e quando a ONU ganha o protagonismo, ela faz uma década de 90 chamada as décadas das conferências, e dentro dessas décadas das conferências, 3 conferências são muito importantes: a Conferência de Viena, de 93, dos Direitos Humanos, a Conferência do Cairo, de 1994,
4 sobre direitos reprodutivos e a Conferência de Pequim falando sobre a mulher. Essas 3 conferências, elas são nefastas porque elas já dão o ponto final do desenvolvimento revolucionário que está dentro das Nações Unidas para machucar a família, para fazer com que o feminismo avance, para fazer com que a agenda progressista tome conta dos países. E basicamente a ONU vai tentar fazer o quê? Vai tentar enfiar goela abaixo por meio ou de sanções econômicas via Organização Mundial do Comércio, ou por meio de sanções dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para fazer com que os países se dobrem a essa dinâmica. Então a gente vê que tem uma agenda internacional muito grande, muito bem articulada, com bastante financiamento, que tem todo o objetivo de apoiar essa agenda nefasta, diabólica, que é o aborto. Então, você tem todo esse projeto. E aqui no Brasil, você tem instituições como a Fundação Perseu Abramo, do PT, a Fundação Teotônio Vilela, ligada ao PSDB, você tem instituições como o Instituto Alana, ligado ao Banco Itaú, você tem outras instituições ligadas às mídias, como a Mídia Ninja, os Jornalistas Livres e o Catraca Livre, que defendem esta pauta, todos eles financiados ou pela Open Society Foundations do Jorge Soros, ou pela Fundação Ford, ou pela própria Parenthood, que deseja aprovar o aborto a todo custo. Então você vê que eles se estruturaram nesses últimos 60, 70 anos, de forma que todos os nossos instrumentos de poder fossem dobrados e, inclusive, perdendo a própria soberania nacional em detrimento dessa agenda internacional. Não, e veja bem, meu caro Rodrigo, nós estamos falando aqui em vidas, né? Em dignidade humana, né? Mas isso vai afetar as nações também, a questão econômica também, né? Porque o que vai acontecer? Se não tem filhos, não tem gente para trabalhar pelos velhos, né? E a nossa geração, por exemplo, é uma geração que já pode, quando nós chegarmos na idade da velhice, estar condenada justamente pelo fato de já não existir mais pessoas para trabalhar, para que dê suporte às aposentadorias nossas, né? E aí ficaria muito mais fácil um controle mundial, né? E aí, quando a gente entra nessa questão de um absolutismo, talvez até de uma hegemonia global, de um poder, de um governo global, se tornaria muito mais fácil, né, tomar uma nação nesse sentido, né? Já que se os católicos hoje não começarem a se organizar de fato, né, porque é uma coisa que a gente chama, e a gente sempre fala, né, enquanto Liga Cristo Rei, a gente sempre tem batido nessa tecla, nós precisamos ter uma unidade forte na fé, mas dos problemas acidentais nós temos que esquecer em determinados pontos para que nós possamos se unir para criar uma força que seja possível combater esses malefícios que hoje estão entrando no nosso Brasil. Mas muitas vezes o que acontece é que nós, por causa de divergências acidentais, faz com que nós se dividimos em grupo e cada um vá lutar sozinho e, consequentemente, com isso, os católicos acabam sendo suprimidos por aquelas organizações maléficas que se unem em muitas outras, angariando grande força e poder, e aí se torna impossível você travar uma batalha contra eles, né? E a gente vê hoje, por exemplo, a gente como católico, a gente tem que entender que o nosso primeiro ponto é defender a doutrina da fé, salvar nossas almas, mas a gente tem que entender que nós somos homens de sociedade, vivemos numa sociedade, e que para que essa sociedade seja saudável depende da política. Então, de certa forma, nós temos que olhar com segundo olhar, sempre, claro, deixando em segunda mão, mas a política é um lugar que os católicos, aos poucos, têm que começar a sair dessa imanência, como é que eu posso chamar? De certa forma, estão todo mundo estagnado, parece que esqueceram que nós somos homens de sociedade, que precisamos assumir as nossas responsabilidades, e dentro dessas responsabilidades está também gerir uma sociedade. Ou a gente vai esquecer disso, ou vai entregar a sociedade para os homens maus, aí a gente não pode reclamar daqui uns dias, ou por que nós não vamos ter igreja para rezar,
porque de fato o que está acontecendo hoje está muito claro. A gente tem visto aí governadores, por exemplo, proibindo missas, proibindo organização, acontecimentos de batismos e tudo. Isso eu estou falando no sentido do que está acontecendo agora, mas isso aí pode piorar muito quando começar a acontecer via ativismo judicial, né? Porque daí vai virar lei e aí absolutamente se torna quase que impossível reverter, né? Hoje é decreto, né? São provisórios, mas isso pode virar permanente, né? Então as pessoas precisam entender que acho que chegou o momento de ou a pessoa assume que é católica e vai lutar pela liberdade do ser humano e pela luta da sua fé, ou vai chegar um momento que o próprio judiciário vai baixar leis dizendo para ir pegar seu próprio filho da casa e sabe Deus lá o que fazer. Eu acho que a gente está num momento muito dificílimo mesmo, porque desde quando o poder temporal foi descolado do poder transcendental, todos os tipos de perseguição contra a Santa Madre Igreja foram possíveis, plausíveis. A gente vê o que aconteceu na Revolução Francesa, na Revolução Cristeira ali do México, a gente vê o que aconteceu e o que vem acontecendo nessa crise do coronavírus, né? E engraçado que parece que a igreja não pode abrir, não pode abrir em nenhum lugar, mas comércio, somente o comércio pode abrir. Então, por mais que seja necessário acabar com a histeria do lockdown total e de como que tudo está sendo organizado, é necessário sempre ter um olhar espiritual para a coisa. Então, à medida que a gente vê que as igrejas podem, inclusive, ser as últimas a serem abertas, a gente vê o quão essa democracia liberal já se afastou completamente da civilização cristã que nós estamos. Isso é um ponto importante. E o que faz, e o que nós católicos precisamos fazer? Primeira coisa é entender que um católico ele é militante mesmo. Um católico ele não nasceu para ficar em casa, ele não nasceu para ficar parado em frente aos desafios do mundo, mas pelo contrário, ele deveria ser sempre aquele responsável por levar a cultura e levar a vida intelectual mais a sério do que todos os outros, e ele pautar o debate, e ele pautar como que a sociedade deve enxergar, já que nós temos a verdade, a gente tem que ficar bem claro que nós temos a verdade, nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma igreja e deu um magistério para que a gente consiga entender como que se faz para organizar a sociedade. A própria doutrina social da igreja, ela vem trazer luz a isso que nós estamos tentando trazer. Então, o que o católico precisa fazer inicialmente? Eu acho que se estamos em uma confusão bastante grave, a primeira coisa é, deixa eu conhecer a minha igreja. Deixa eu conhecer a Igreja de Cristo, deixa eu conhecer os documentos do magistério, deixa eu conhecer a Sagrada Tradição, porque assim você vai tendo os pontos necessários para fazer o bom combate, para deixar de ser um católico mais ou menos, um católico que não tem aquela radicalidade que é necessário, para perder o respeito humano, para não ter medo de falar que aquilo e aquilo está errado, combater as heresias e combater os erros da maçonaria, do liberalismo, do comunismo. Tudo isso um católico deve fazer. E, ao mesmo tempo, organizar-se. Dentro da democracia, vence quem? Quem tem mais organização. Veja, se a esquerda, se os liberais e a maçonaria, se os movimentos globalistas, todos eles estão tendo bastante atuação dentro da democracia, percebe-se que eles estão bem organizados. E o grande objetivo de todos esses movimentos revolucionários foi o quê? Nos desorganizar. Então nós precisamos nos organizarmos com uma verdadeira agenda. Quando a gente tiver este tipo de organização sólida, lá em Brasília, para fazer com que aquele pessoal morra de medo de ver um católico rezando o terço em frente ao STF e, ao mesmo tempo, poder e influência cultural, aí nós conseguiremos ter todos os instrumentos de poder necessário e todas as ferramentas possíveis para fazer um bom combate, para defender a fé,
para fazer com que o nosso país volte a ser terra de Santa Cruz. Sem isso, torna-se impossível. Então, eu acho que isso tudo que a gente está falando sobre ativismo judicial, no fundo, é um chamamento para o combate. É um chamamento para que a gente não deixe o STF ficar mandando e desmandando em coisas que não são de sua competência. Nós, sim, devemos chegar para a cara do STF. E aí, bem lembrou o Eduardo Bolsonaro, né, com cabo e com soldado, e falar assim, ó, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa que vocês estão fazendo aqui? A população brasileira não vai apoiar o aborto. A população brasileira não vai aceitar ficar de braços cruzados, vendo toda essa patifaria e vendo que esses ministros e esses reis togados estão tomando decisões sem que não haja nenhuma responsabilidade. Se eles têm direito, eles têm uma responsabilidade, e que não é pouca. E nós devemos sim cobrá-los. E nós devemos sim ter instrumentos para fazer com que eles não sejam os guardiões da Constituição, como a nossa própria Constituição de 88 fala. Isso é muito importante. Meu caro, e não só cobrá-los, né? Nós temos que se tornar protagonista disso, né? Porque Protagonista. é o mais importante. E a gente pode pegar como exemplo, você estava comentando aqui da Sagrada Tradição, mas vamos voltar lá no passado e olhar para os cristãos do passado, né? Então, tudo bem que as formas de governo na época eram diferentes, era baseado em império, né? Tinha rei, mas lá existia a chamada nobreza, que se funcionava como uma espécie de conselho, né? Do rei. E a nobreza, um dos papéis principais deles era ser muito bem virtuosos, religiosos e intelectuais. Então, hoje, a gente olha para o nosso Senado, se a gente olha para o nosso parlamento, você vai ver pessoas totalmente depravadas, sem virtude nenhuma, sem religião alguma. Então, se nós queremos levantar uma nação de novo, a gente vai precisar assumir essa responsabilidade, né? Então, nós aqui, por exemplo, enquanto Instituto Santo Atanásio, enquanto outros centros católicos, o nosso objetivo é fazer com que os católicos entendam a necessidade deles se colocarem nesta batalha, né? Porque, de fato, nós precisamos ver gente católica nos ambientes políticos. A gente precisa ver pessoas com virtudes lá, e pessoas que realmente entendam do magistério e daquilo que foi mais perfeito em civilização ocidental pós-cristianismo, que foi o auge, foi alcançado quando se encontrou o auge do magistério, da grande cidade de Deus, aonde tudo estava voltado para o sobrenatural, né? Então o poder estava voltado para o sobrenatural. Os estados eram completamente católicos. E aí, o que acontece hoje em nossa nação? Os católicos se calaram, quem começou a gritar? As pedras. A gente vê os protestantes, que têm muita pouca virtude, embora um pouco de cristianismo eles têm, mas totalmente desfacelado, né? São partes, né? Eles não têm a plena verdade. Eles estão fazendo coisas que quem deveria fazer eram os católicos, e muitas vezes os protestantes eles fazem de forma desordenada com outro fim, enquanto o católico vai buscar isso lá com o fim maior, que é angariar uma nação que volte a Deus, para que assim possamos encaminhar todas as almas para o seu fim último, que é a salvação, né? A gente tem que voltar a fazer a nossa nação olhar para o fim último do ser humano, que é salvar almas. A gente tem que fazer com que a nação volte a tomar o principal cuidado que cabe a ele, que é preparar e dar o bem-estar para as pessoas, para que essas pessoas possam salvar as suas almas. Hoje a gente não vê isso, né? A gente vê um materialismo que tomou conta de tudo, né? E a gente não precisa nem falar o porquê, né, meu caro amigo? Nós temos mais uns 3 minutos aí para finalizar. Eu só quero complementar uma coisa. Dentro desse aspecto de estar nos locais mais políticos, eu acredito que a grande batalha hoje, na civilização ocidental, ela se dá dentro dos instrumentos jurídicos, ela se dá dentro do direito. Porque ou você vai partir para a radicalização desse positivismo, esse positivismo jurídico, de tudo está na lei,
vai servir de qualquer movimento e vai se servir de qualquer instrumento político e ideológico para levar a cabo as suas revoluções, ou nós vamos fazer o contrário. Ou a gente vai pegar e voltar às raízes do direito natural, e dentro das raízes do direito natural, pegando a boa escolástica, pegando e entendendo as razões, a inteligência de como que o direito deve ser, a gente consiga fazer de novo a união entre lei eterna, lei natural e lei dos homens. Hoje teve um rompimento entre essas três legislações. E isso daí não pode continuar acontecendo, porque se a lei dos homens vai para um lado e a lei eterna e a lei divina vai para o outro, a gente tem um problema, né, inclusive nessa cidade de Deus. Então, se não tivermos as condições necessárias, é por isso que é necessário que os católicos eles se organizem solidamente para formar-se bons juristas, bons advogados, boas pessoas que entendam a filosofia, principalmente a filosofia natural, a gente não vai ter as condições de enfrentar esses bem organizados. E se os protestantes eles estão fazendo o que deveria ser o nosso trabalho, eles estão dando ainda mais um exemplo de que aqui eles têm organização. Então, nós precisamos dessa organização e nós seremos infinitamente mais capacitados, porque a gente tem a verdade, a gente tem estado de graça, tem os sacramentos e a gente tem todas as condições necessárias para criar aquilo que outrora a cristandade já criou, que foram um Francisco de Soares, um Francisco de Vitória, na escola de Salamanca, tratando sobre o direito internacional de forma natural, vendo a dignidade humana. Sem essas condições, nós não teremos capacidade de lutar na grande arena de disputa que está sendo as batalhas judiciais. Você veja aqui no Brasil, o impeachment, o aborto, tudo isso foi tudo judicializado. Então, o Poder Judiciário está hoje, em todos os momentos, dentro da mídia. Se não tivermos as condições de entender como se vai dar os processos, e como se vai dar essa nova dinâmica do nosso direito no nosso país, nós estaremos fadados a fracassar como católicos. E é por isso que pressupõe uma ação constante, diária, firme, para combater o bom combate e guardar a fé. Maravilha, maravilha. Estamos em cima do horário, meu caro amigo. Muito obrigado. Agradecemos a todos que assistiram a live aí, que foi marcado muito em cima da hora, né? Mas esperamos aí que tenha ajudado a todas as pessoas a entender aí. Muito obrigado, meu caro Rodrigo, aí, por disponibilizar o seu tempo de estar conosco mais uma vez nessa live. Prazer é meu caro Ademir. Conte comigo. Salve Maria e viva Cristo Rei. Salve Maria, viva Cristo Rei. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.